Glória a Jesus. Mais uma vez, com a gloriosa paz de Cristo Jesus para todos os santos. Meus irmãos, estamos contentes. A minha palavra, que é breve, é de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui no culto, né? Queremos fortificar as palavras que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações por esse trecho que nos fala muito sobre o amor verdadeiro de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 5. E isso não traz confusão, porque nós temos uma esperança avivada, vivificada, e Deus tem trabalhado em nossas vidas. Eu, muito feliz, junto com a minha esposa e junto com a igreja do Senhor. Ontem, pastor, tinha mais gente no ensaio do que hoje aqui, viu, no culto. E nós convocamos, falamos, anunciamos, e nós dissemos uma palavra lá. Quem lembra da palavra? Obedece, que vai ter bênção. Quem é obediente, recebe bênçãos de Deus. Mas os que estão aqui, acho que ainda vão chegar, porque ainda estão chegando do trabalho, né? A gente dá aquele desconto, né? Irmãos, nós estamos felizes, pastor. Nós ganhamos um grupo de empresários, Central de A para cá, para a nossa igreja. Eu não sei quanto tem de valor ali, mas é uma bênção para nós. E também, né, eles mesmos disseram, pastor, veja os orçamentos lá com 3, 4 empresas, nós vamos pagar todo o trabalho para colocar instalado. Que maravilhoso isso, né, pastor? Uma bênção. Eles não são nossos membros, não são irmãos daqui da igreja, eles têm as igrejas deles, eles têm o trabalho deles, mas eles desejaram, num culto que eles vieram de festa aqui, viram um calor muito além daquele do Espírito, sabe? Outro calor, sabe? Um calor forte, tá entendendo? Humano. E eles querem colocar. Eles dizem que, se dependendo do lugar, e se não der para fazer um ambiente climatizado, eles podem colocar outra central aí, tá entendendo? E a gente tem só que levantar a mão e dizer que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o primeiro culto de Assembleia de Deus. Porque até eu esperar, pastor. Os irmãos encontraram o texto, amém? Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Podei-vos assentar. Amados irmãos, o Senhor recentemente me chamou a atenção para esta passagem, porque esse texto ele é muito conhecido dos leitores assíduos da Bíblia Sagrada, sobre a história de Abraão, mas algo me incomodou que, recentemente, a igreja perdeu um tanto o costume de estudar a fundo algumas das doutrinas que são essenciais para a nossa vida cristã. Por exemplo, sobre a fé. Todos os cristãos conhecem a fé, sabem o que é a fé, temos fé, mas não estudamos a fundo sobre o instituto da fé. Aqui a Bíblia apresenta Abraão, que vem a ser intitulado no futuro como o pai da fé cristã. O pai da fé, porque neste evento no Monte Moriá, ele provou para o Senhor que, ao ouvir a sua voz, o seu chamado, ele dava total crédito e obediência, sem questionamentos, às ordens do Senhor. E aqui aparece então a fé, aleluia. Tanto que o anjo diz: agora sabemos que temes a Deus. Um livro que está na Bíblia Sagrada, cuja autoria é desconhecida, no capítulo 11 do livro de Hebreus, no verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Aleluia. Vamos tomar essa frase
as coisas que não se veem, é aqui que nós vamos aprofundar um pouco. Porque o Instituto da Fé, para ele funcionar, ele segue um determinado padrão, porque nós sabemos que o poder e a autoridade de executar milagres e maravilhas emana de Deus. Por que então não podemos executar milagres todos os dias e em todas as vezes? Por que então o Senhor nos atende, às vezes sim, às vezes não? Por que então a nossa fé às vezes é maior e às vezes é menor? Porque às vezes eu oro com fé e mesmo assim não acontece. Existe um padrão, existem exigências para que o Senhor atenda às nossas orações. Agora, a fé, ela é um poder que o Senhor te deu. É um poder que é meu? Não, é um poder que está em você. Porque todo poder e autoridade emana do Senhor, até os poderes e autoridades terrenas. Agora, meus irmãos, se eu tenho o Instituto da Fé aqui dentro de mim, eu creio que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas, por que então às vezes eu preciso ir ao médico para tratar uma doença? O que é que há de errado? A fé, ela aparece no ministério de Jesus engrandecida, por assim dizer. Quantas vezes Jesus disse para uma pessoa que ele curou, que ele salvou de ser apedrejado, disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Ou seja, nós necessitamos da nossa fé em Cristo Jesus, nossa fé em Deus, para ter a fé salvífica, que nos garante um acesso ao céu através do caminho que é Jesus. Agora, o ser humano é um ser político, racional, crítico, ou seja, acima da cadeia dos animais que se retém aos instintos, o que nos leva a confiar muito mais na nossa lógica do que nos nossos instintos, porque acredite ou não, é instinto, é natureza do homem servir ao Senhor. Quer creiam os ateus e cientistas, quer não, o homem foi feito para ser o perfeito adorador de Deus. Ou seja, é instinto nosso exercer a nossa fé, clamar ao Senhor e receber dele o milagre, a cura, as bênçãos. Mas tendemos a confiar na nossa lógica. É aí que mora o erro. Por exemplo, há um ditado popular que diz: eu preciso ver para crer. Porque aos olhos carnais, aquilo que é empírico, o conhecimento que eu tenho vivido, ele me dá mais credibilidade do que qualquer coisa. Ninguém pode dizer que não foi verdade, porque eu estava lá, eu vi. Então, tem-se a ideia de que isso é o absoluto que se pode crer, ter visto com os próprios olhos, mas não. A fé é mais forte do que aquilo que você vê. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele viu, mesmo assim não creu.